começa a chegar. Deixa eu iniciar a gravação aqui. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, em especial a Sejane, superintendente substituta do nosso IFANO Tocantins. Agradeço a presença dela, a disponibilidade em estar aqui conosco, né, para falar sobre um assunto tão relevante, tão importante. Né, e ouvir de alguém que trabalha de fato, na prática, com isso, é muito gratificante também. Então, é uma oportunidade única para vocês como alunos, e uma oportunidade muito boa também para a instituição em ter a presença da Sejane conosco. Então, eu quero agradecer a presença dela, a disponibilidade em estar cedendo do seu tempo, e agradecer a presença dos alunos também, que mesmo fora do horário de aula, estão aqui participando conosco. Já antecipo que quem tiver dúvidas, pode ir escrevendo no chat, que eu vou ficar acompanhando, e aí, conforme a gente for conversando com a Sejane, eu vou repassando essas perguntas a ela, tá bom? Bem, Sejane, boa tarde. Queria iniciar perguntando para você, né? Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouco acerca da sua formação, da sua atuação, como que você chegou a trabalhar com patrimônio, né? Como escolheu essa área também. Vai falar um pouquinho para a gente. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu agradeço o convite da professora Camila, né? Para poder a gente socializar um pouco daquilo que a gente vem discutindo, trabalhando ao longo dos anos, né? Eu sou arquiteta, eu fiz uma especialização, o Reabilita, né, na UNB, em reabilitação ambiental, sustentável, arquitetônica, urbanística, um nome bem compridinho, mas nessa especialização eu já dei ênfase no campo do patrimônio cultural, mas trabalhei no ponto de vista mais de política de preservação, uma análise do programa Monumento a partir daquilo que estava sendo feito de intervenção e inatividade. Também, logo que eu terminei, eu fui fazer uma pós na Bahia. Eu já estava estagiando, eu tinha começado minha atividade profissional enquanto estagiária. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu morava em Goiânia, estudava na UEG, mercado super saturado, não conseguia estágio de forma alguma, cheguei no estado do Tocantins 6 meses, consegui estágio, e aí eu não parei, né, eu trabalhava de domingo a domingo, estagiando com o inventário em Porto Nacional, né, fazendo levantamento de imóveis, e também comecei a trabalhar no programa Monumenta, como estagiária. E aí, quando eu terminei o programa Monumento, eu já fui fazer esse Reabilita, né, essa pós-graduação, mas eu estava trabalhando como consultora, acompanhando as obras, né, em atividade pela Unesco. Ali eu aprendi, ali foi, eu diria que foi meu canteiro, meu laboratório, né, de aprendizado no que diz respeito principalmente com os mestres, né, que ali são oportunidades que a gente tem de conhecer um pouco, aprender um pouco com aqueles mestres, né, de cultura popular, ou mestres de ofícios, né, então vários senhores que hoje já não estão aqui, né, e que compartilhava com a gente. É o momento da gente, eu acho que a questão de escuta, essa capacidade de escuta, e horas estão certos, horas às vezes a gente encontrava pedreiro, né, fazendo procedimento errado, e relatava. Então, eu terminei o Reabilita e fui para a Bahia. E aí eu fiz o SECRE, foi onde me deu base naquilo que ainda era muito empírico, né, tornar um pouco mais científico, principalmente no que diz respeito à conservação. Cheguei da Bahia e criou-se a superintendência do Tocantins e eu fui convidada para assumir a chefia técnica e até hoje estou lá. Também sou professora, né, em outras faculdades, ministrando disciplinas que são específicas na área, preservação, técnicas retrospectiva, história da arquitetura. Então, essa minha atuação. Hoje eu estou enquanto superintendente substituta, mas eu estava como chefe de divisão técnica, né, esse tempo todo acompanhando as ações voltadas para a preservação do patrimônio cultural num contexto mais amplo, né. Então, eu diria que, assim, em termos de atuação, é o estágio, né, que me deu a oportunidade de aprendizado, depois o acompanhamento dessas obras, enquanto às vezes já estava quanto arquiteta, mas estágio, eu fiquei no campo do projeto e levantamento. Quando eu formei foi quando, de fato, começaram as obras do monumento, e aí eu pude acompanhar, desde intervenções a espaços públicos
a imóveis públicos e privados, né? Bom, pessoal, a Camila me pediu para falar um pouco sobre essa experiência, na verdade, sobre a questão de projeto, né, e essa prática, que, como eu disse, desde a época do estágio, eu tenho trabalhando, mas é uma linha, né, no campo do patrimônio, vocês já aprenderam, né, pelas discussões nas aulas anteriores, que tem muita subjetividade, né, uma análise muito crítica, é uma linha muito tênue, qualquer coisa a gente está errado, e que a gente tem que, né, sempre estar pautado, né, nosso trabalho através das legislações, das diretrizes de projeto, premissas, das cartas patrimoniais e principalmente das teorias de restauro. Fazer com que as teorias, aquilo que a gente aprendeu em teoria de restauro, ela se aplique na prática, é uma discussão bastante intensa, e que não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso a ser analisado, tá? Então, eu convido vocês a esse diálogo, tá? E, na medida que vocês tiverem dúvida, podem fazer as perguntas, e aí eu vou tentar compartilhar a tela de forma que eu consiga acompanhar algumas perguntas de vocês, tá? Mas pode ir mandando aí, eu vou compartilhar a tela aqui um minutinho. Compartilhar tudo, porque tá difícil para localizar. Na verdade, eu coloquei essa foto intencional, convidativo para vocês mesmo, embora seja experiências internacionais, mas hoje, como que a gente, vocês devem ter visto na parte que foi publicada recentemente, em 2018, uma portaria que institui a política de preservação do patrimônio material, né? Então, a questão do patrimônio, ele tem que, além de ter essas passagens ao longo do tempo, essa adequação à nossa realidade, né, e que um tombamento, ele não congela, né, um núcleo histórico ou edificação, mas a partir do entendimento desses valores que foram atribuídos a esse sítio, a esse edifício, a gente pode ir trabalhando, tá? Só para poder, além dessa portaria que instituiu a política de preservação do patrimônio material, onde as atividades elas vão estar fundamentadas e tem algumas premissas lá, nós temos uma portaria, né, número 420 de 2010, né, ela vai fazer 10 anos agora, e que ela estabelece algumas categorias, né, para poder a gente trabalhar com um processo de intervenção. Seria a consulta prévia, essa, assim, é o que eu sempre recomendo, né, para a pessoa quando vai dar entrada num projeto de intervenção dentro do núcleo urbano. Não quer dizer que tudo é restauro, né, o restauro é a última instância, né, como o objetivo é não chegar no restauro, né, então, existem outras medidas para a gente desenvolver. Então, a consulta prévia, ela é quase como se fosse a certidão de uso do solo que vocês pegam do município, né, de Palmas, por exemplo. Aqui vocês vão ter diretrizes específicas para o lote, né, que você está trabalhando. Um ponto importante dessa questão das consultas prévias é porque em alguns centros históricos ou núcleos não há uma diretriz ou uma portaria que institui as normatização daquele núcleo, né? Então acaba que tudo é atribuído a partir do valor. É claro que os técnicos normalmente já têm algumas diretrizes, mas é uma forma de vocês terem conhecimento específico. Eu acho que eu já atendi alguns alunos da UBRA, que eles deram entrada consultando para elaboração de TCC. Eu acho que já teve alguma demanda desse jeito. A reforma simplificada, vou detalhar daqui a pouco o que é cada coisa.
A reforma e novas construções, eu diria que é o ponto-chave, um dos pontos mais complexos seria a inserção do novo dentro do contexto histórico. A restauração, a inserção de equipamentos publicitários e sinalização e instalações provisórias. Então, a consulta prévia é aquela, como eu falei para vocês, que faz a consulta da viabilidade de uma determinada intervenção em um determinado lote, né? A documentação exigida é o estudo preliminar da intervenção, ou até, além dessa questão, dessa documentação, quando, às vezes, ele vai começar a extrair, a desenvolver uma proposta arquitetônica, né, ele pode dar entrada também e consultar, mas também a gente pode fazer uma análise prévia a partir do estudo preliminar, ainda quando está sendo elaborado o estudo preliminar. As instalações provisórias, equipamentos publicitários e sinalização, isso daqui, vou dizer assim, em núcleos históricos tombados, dinâmicos, né, igual na atividade, ele não perdeu a centralidade ainda, né, então o comércio está localizado lá, então equipamentos publicitários, ele sempre é demandado, então é uma das maiores demandas que nós temos, porque as pessoas sempre estão trocando, ou mudam de lugar, né, e aí tem várias edificações que são de aluguéis, né, então acaba que isso, a pessoa, né, sempre está protocolando. Então, isso é o pedido de instalação de um letreiro, né, faixas, anúncio, banner, a instalação também que pede muito aqui a palavra, mas para proteger contra a incidência do sol, um toldo, né, inserção de toldo, né, vai fazer um evento, vai fechar a rua, vai colocar banheiro químico, outras instalações provisórias, embora eles não façam muito esse tipo de consulta, mas isso está previsto. A documentação exigida, descrição do projeto de equipamentos publicitários, sinalização da instalação provisória, né, indicando o local onde vai ser inserido, as dimensões, as descrições dos materiais a ser utilizados. Essa documentação exigida, sempre ela tem que ser acompanhada, né, de RRT ou ORT, documentos de propriedade do imóvel, ou documentos pessoais também, e um requerimento que assina junto ao IFAM. Então, a reforma aqui aqui ficou o nome trocado, mas é a reforma simplificada, é quando ele vai fazer qualquer serviço de conservação, eu diria, de preventiva, ou manutenção no edifício, né, como pintura, ele vai fazer uma troca de mantelha, né, uma reforma no passeio, enfim, são pequenas reformas e que ele não vai ser necessário um projeto, né, então, ele vai lá, preenche o requerimento especificando. E por que o IFAM trabalha, ou não só o IFAM, mas é importante ter esse tipo de controle. Porque a leitura que a gente faz dos núcleos, ela envolve alguns conceitos, né, de ambiência. Então, nós trabalhamos com a questão da textura, e a textura, né, a cor, né, a gente sabe que a cor tem vários efeitos, né, da cor. Então, isso tudo interfere. Porque se a gente não fizer esse controle, as pessoas vão colocar revestimento nas paredes, né? Então, outros materiais que não têm uma relação com o lugar. E aí é por isso que é importante consultar a cor da telha, se não troca uma telha canal para colocar uma telha de concreto, uma fibrocimento, ou uma telha metálica, e aí aquilo ali vai incidir nas visuais, né? E impactar o patrimônio. A reforma, demolição e nova construção, né? É a solicitação para realizar obras de reforma, essa daqui é o que demanda mais, assim, que eu diria assim, a gente quase não tem restauro, né, no âmbito do Tocantins, a gente tem mais a reforma, tá, e algumas construções novas, e aí, enfim, a especificação solicitação para a realização de obras de reforma que implique na demolição ou construção de novos elementos, com ampliação ou supressão da área construída, modificação dos volumes, dos vãos, aumento de gabarito, substituição significativa de estrutura, alteração da inclinação da cobertura, são consideradas construções novas as propostas funções de edifícios em terrenos vazios ou em lote com edificações existentes, desde que separado fisicamente dessas.
Então, o que é necessário entregar? Anteprojeto, né, contendo no mínimo aquilo que você já sabe, né, planta de situação, implantação, fachada, e é importante especificar os materiais que vão incidir principalmente nas visuais, ou no que diz respeito à questão volumétrica. Então, é muito comum eles darem entrada no projeto, eles esquecem de dizer qual tipo de tinta e a cor que vai pintar a fachada, né, e aí vai ter que entrar com outro requerimento posteriormente. Um outro ponto que, quando é nova construção, a gente já sempre pede maquete eletrônica inserida dentro do contexto, porque é importante a gente fazer uma leitura, né, essa relação cheios e vazios, como que vai ficar esse novo inserido dentro do contexto histórico. Complexo também, por quê? Porque as pessoas nos núcleos tombados, a gente está falando de cidades com comunidades tradicionais, elas não têm hábito de contratar profissionais. Então, quando a gente pede, e aí, às vezes, assim, eles estão querendo alterar vão, e aí vocês já devem ter estudado em história da arquitetura, o Adobe, ele não suporta, né, grandes vãos. Então, o que eles vão querer abrir aí para inserir uma viga de concreto, né, enfim, e aí no que diz respeito não só, né, à questão descaracterização, mas também no que diz respeito à estrutura em si, do que ela suporta. E a restauração, né, que é a solicitação para realizar a obra que tem por objetivo estabelecer a unidade do bem cultural, respeitando a concepção original, os valores do tombamento, o seu processo histórico de intervenção. Isso se aplica muito a bens tombados individualmente, os monumentos, né, quando a gente faz uma intervenção que tem essas edificações, ou seja, edificações que são de grande referência para o núcleo, né, cabe que o projeto que não seja uma conservação preventiva ou corretiva, e em alguns casos chega até o campo, o restauro em si. Aqui se pede um anteprojeto, né, e aí eu vou detalhar mais isso, a gente tem a etapa que a gente fala sobre conhecimento, o diagnóstico, a proposta de intervenção, contendo memorial descritivo, além das peças gráficas. Então, as etapas, como eu já comecei a falar ali atrás, nós temos a fase de conhecimento, a de diagnóstico e o projeto. Isso aplica para a reforma? Normalmente não, depende do volume de intervenção que vai ser feito. Tá? E aí eu vou detalhar, trouxe até um estudo de caso, né, para vocês verem por que lá teve necessidade de um diagnóstico, né, e enfim. Então, essa etapa de conhecimento, essa primeira etapa que compreende aqui, essa fase aqui, em algumas literaturas, vocês vão identificar como cadastro, mas não é só o cadastro, tá? Então, nós temos a pesquisa histórica, né, o contexto histórico da cidade, o conceito, né, não só a cidade, mas do espaço geográfico, né, de como que esse processo de povoamento se deu, o contexto histórico da cidade, até chegar no edifício, o próprio edifício, e as intervenções que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? Nós fazemos o levantamento arquitetônico para fins de restauro. Ele não é aquele levantamento que a gente puxa trena só pelos os lados, né, do polígono, mas o perímetro, né, a gente precisa pegar as diagonais, por quê? Porque as paredes, elas são tortas, normalmente, e além disso, para verificar deformações nas paredes, a gente faz planta com vários níveis, de forma que a gente consiga ver esse compilado, né, de deformação. Um exemplo prático é o Carruína, né, além de planta baixa em vários níveis, em algumas empenas, né, na fachada, por exemplo, posterior, nós tivemos que fazer recentemente um levantamento, que ele teve que, como se fosse o levantamento ortogonal, horizontal, agora vertical, para verificar, de fato, essa deformação toda, a geometria da parede. Então, essa etapa de pesquisa histórica, cadastro, a parte de gráficos, fotográfico, iconográfico, fotogramétricos, às vezes ele é precedido de um relatório preliminar.
né? Ou não. Quando que ele precede de um relatório preliminar? Quando um técnico ou alguém, né, algum arquiteto, ele vai lá, faz uma vistoria no imóvel, verifica que ele, né, apresenta danos e degradação e precisa de uma intervenção. Então, esse relatório preliminar, né, essa descrição, ele vai subsidiar essa pesquisa que vai ser feita nessa etapa de conhecimento. Uma vez aqui nessa parte de conhecimento, é comum também a gente já contratar a sondagem, tá? Para a gente verificar alguma deformação, né, ou recalque de fundação que ocorra. A gente parte para a parte que vai compilar no diagnóstico, tá? Que é constituído por ensaios laboratoriais. Que tipo de ensaio a gente faz? Granulometria, ou seja, a gente faz análise para ver a argamassa de assentamento, a gente faz análise do reboco, do tipo de pedra, a gente faz de teor de umidade, o tipo de madeira, enfim, são vários ensaios laboratoriais, né? E aí eu recomendo para vocês. Então, eu recomendo vocês pesquisar até aquele manual do uso de argamassas históricas da Isabel Canã. Lá fala, inclusive, explica, né, como que a gente faz os ensaios das argamassas. Aí eu falo argamassa desde assentamento, como argamassas, como reboco, né, revestimentos. A gente faz análise também, por exemplo, dependendo do tipo de telha, né, teste de porosidade, enfim, são vários testes, né, que podem ser feitos, dependendo do objeto que ele requerer, né. Normalmente a gente nunca pega um ponto só, no mínimo 3, é igual a sondagem, no mínimo 3, mas a gente trabalha com vários locais onde a gente identifica que ali tem um problema, né, para poder fazer análise. Análise de presença de sais, né, 3 tipos de sais, aí a gente pode fazer análise tanto quantitativa quanto qualitativa. O monitoramento, isso aqui é um ponto que recentemente o IFAM tem trabalhado muito, né, no âmbito nacional, que é trabalhar com monitoramento das estruturas, e aí, a partir desse monitoramento é que se conclui um diagnóstico, né, quando se dá tempo de fazer o monitoramento, né, porque às vezes a gente pega situações que o imóvel está correndo tanto risco, você faz, se você não fez o monitoramento das estruturas anteriormente, então tem que pegar e fazer logo essa intervenção, enfim, o diagnóstico a partir da informação que tem. O que é esse monitoramento? Por exemplo, as ruínas das missões, né? Hoje, eles inseriram vários pontos, né? A gente chama isso de pinagem, e aonde se contrata um levantamento que é feito por estação trocal, que faz um monitoramento dessas estruturas para ver se está tendo algum tipo de deformação. Um exemplo de aplicação esse, que é feito hoje em Missões. No livro da Isabel Canã, vocês vão ver falando algumas de intervenções sobre missões, mas tem outros lugares também, principalmente ruína. Ruína, ela necessita bastante. Também tem monitoramento de estruturas de cobertura, né? A Casa Rui Barbosa é um exemplo também. E aí, a partir dessa quantidade de informações que nos diz respeito a tanto a geometria, tá? assim como a parte do que foi coletado de informações, análise do sistema construtivo, dos materiais empregados, né, do levantamento, né, se elabora o diagnóstico. Com o diagnóstico pronto, compilado, é um relatório diagnóstico. Eu esqueci de falar, nessa parte aqui também, da investigação, uma forma que a gente aplica é mapear os danos existentes na metodologia que a gente chama de mapas de danos, né? O mapa de danos, ele é muito bom, principalmente para a gente identificar e casar danos materiais com estruturais, mas também seja um quantitativo desses danos, principalmente para quem trabalha com orçamento. Porque você vai marcar a mancha que tem lá de umidade ascendente, que possivelmente você vai ter que trocar o reboco.
Aí você consegue, já com esse desenho, né, quantificar aquela área de reboco a ser trocada. A quantidade de fissuras, né, que então em metro linear, de fissuras ou rachaduras que tem para poder fazer a intervenção. E parte para o projeto. O projeto, como eu falei anteriormente, o que é, conforme a portaria 420, não existe um único tipo de projeto. A gente tem de conservação, a restauração, uma ação emergencial e a consolidação. A consolidação, onde nós aplicamos em ruína, né, que é onde a gente aplica a consolidação. Um minutinho aqui, só como a gente está com um trabalho remoto, só para eu orientar aqui rapidinho. Sem problema. Bom, enquanto isso, quem tiver alguma dúvida, pode escrever aqui do lado, né? Já temos a dúvida do Davidson. No momento oportuno, eu vou relatar as perguntas para a Sejane e a gente vai conversar sobre as perguntas, tá? Coloquei aqui no chat o link do livro que ela acabou de falar, né? Sobre o ensaio de argamassas. Quem já tiver interesse em baixar o livro, é só clicar nesse link. Assim como vários links de livros estão dentro do site do IFAM. É só entrar no site do IFAM, ir lá em publicações, e lá dentro tem uma série de livros sobre manuais, né? Sobre a intervenção no patrimônio. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Qual o tempo médio de análise prévia de uma reforma dentro de um sítio histórico? Uma intervenção ou da análise prévia, aquele consulta prévia, Davidson? Opa, sim. A consulta prévia, ela é 15 dias, ela sai. O projeto é que ela pode demorar um pouco mais. Isso depende muito da quantidade. A portaria prevê 45 dias, mas a gente, às vezes, tem uma análise em tempo menor, né? Isso depende muito da quantidade. Pela portaria, são 45 dias. Eu queria continuar a pergunta, que era o seguinte, o IFAM, no caso Tocantins, está dimensionado para, o corpo técnico está dimensionado para essas demandas? Se bem que agora com a pandemia está tudo parado, né? Na verdade, a gente não tem demanda de projeto, que é um outro problema. O que a gente tem muito mais é de fiscalização, de notificação, do que isso, né? Do que intervenção. Esse é o grande exemplo. A gente movimenta no licenciamento, que a gente tem um prazo do licenciamento muito menor para ser cumprido, que são 15 dias para manifestação numa ficha de caracterização de atividades, e a gente cumpre 97% do prazo, e hoje, até a atualidade, eu tenho cerca de 380 processos que já foram dados entrada na superintendência. Eu tenho só um arqueólogo que trabalha com análise. A gente também faz junto, né, análise, também tem a manifestação, no caso do campo do patrimônio edificado, então eu tenho uma técnica na atividade, arquiteta e um técnico de edificações, e em Palmas eu tenho uma arquiteta e um técnico e mais um técnico de edificações. Então a gente consegue cumprir prazo, a gente não tem essa questão, problema de análise de projeto, né? É isso. Em relação a essa questão de orçamentação, o que acontece? O IFAM, para ele fazer uma intervenção, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né, em relação à orçamentação, porque ele tem composições próprias. E outra fonte de composição que a gente acaba utilizando muito que eu não sei se vocês já ouviram falar em informativo, não informativo, informativo tem mais o ORCE, que é do Sergipe, e a gente usa os insumos do SINAP, mas a gente usa a composição do Sergipe, porque eles têm várias composições de restauro. O IFAM também tem algumas composições já de alguns serviços, e às vezes a gente não tem, e aí a gente tem que adaptar, tá? Agora, os orçamentos, o que acontece? No campo da prática de projeto de escritório, que é diferente do âmbito público, eu diria que o grande entrave nosso é que a gente tem poucos profissionais que atuam nesse campo.
Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu fico fazendo uma sedução para as pessoas trabalharem nesse campo, que é o nicho de mercado. Nós temos 2 núcleos tombados, né, e que em atividade não tem arquiteto residindo, tem arquitetos que projetam lá, mas não tem que reside. Tem engenheiros que residem, mas não tem aquela experiência na elaboração de projetos, nem tem a formação que vocês têm, né? Quando é projeto de restauro, só pode ser desenvolvido com coordenação de arquiteto, né? Conforme a legislação do CONFEA, que era CONFEA, né? E passou agora a CAL. E a questão mais em relação a porto, a gente quase não tem intervenção, né, demandas de intervenção com processo de autorização. É muito comum o descumprimento, né, de legislação, aquilo que vocês já viram a partir do Decreto-Lei 25 de 1937 e essa portaria 420, que vai gerar uma outra portaria, que é a 187, que diz respeito às apurações. Mas voltando aqui, né, esse daqui, eu diria que são obras que têm esse processo de investigação, ele ocorre muito em obras que têm um rigor mais técnico, né, e também por ter problemas maiores, como esse exemplo que eu vou falar do artigo 19. Então, a gente tem as peças gráficas, né, desde aquilo comum de projeto que vocês fazem, mas né, projeto estrutural, de fundação, né, os desenhos do cadastro, que é o ponto distinto em detrimento dos demais projetos, as peças escritas, os memoriais, a gente tem toda essa parte, que normalmente vocês desenvolvem muito na faculdade, que é para defender o partido, né, arquitetônico, né, e o conceito de projeto. No campo de restauro, vocês têm que ter um memorial justificativo, né, de todos, o porquê de cada solução que está adotando, premissas, né, de projeto, além do descritivo de como vai fazer a intervenção, né, que é como se fosse aquele caderno de encargos, onde a gente descreve as intervenções. Aí, além disso, outras peças que são escritas, que vão nesse arcabouço, né, desse processo de projeto, nós vamos ter como propostas, editais de licitação, memórias de cálculo, cadernos de encargos, especificações, orçamento, né, diário de obra, manual de conservação, manual do proprietário, orçamentos, mapas de medições quantitativos, regras de medições, pareceres e laudos técnicos. Uma outra parte que é algo que, para nós, hoje, ela tem entrado nos projetos de restauro e elas são bastante, um ponto significativo, que diz respeito às modelagens, né? Novas inserções ou ampliações, aquilo que vocês já viram sobre César e Brandi, né? Que vocês vão ver depois essa questão mais do novo, né? Essa inserção do novo junto, seja ela uma inserção, uma ampliação dentro do próprio lote, mas que não está vinculada, conectada, né, seja ela individualmente, quando o lote, né, não tem nada. Então, a modelagem, ela é muito bem-vinda. E a modelagem, ela é muito bem-vinda, assim, eu vou dizer, no campo da prática, tá? O que diz respeito, principalmente, à parte de estrutura de telhado, né, para você modelar, simular como que vai ocorrer essa estrutura de telhado, que é um ponto importantíssimo e é onde gera muitos problemas. Além de vídeos, né, filmes, enfim, toda essa parte que se desenvolve em projetos comuns também, né, para poder ser apresentado. Então, dano, alteração ou afetação que está relacionada ao comportamento estrutural, tá? E é a primeira coisa que a gente vê, né, quando a gente vai fazer um mapeamento, é aquilo que a gente está vendo e a gente representa. A degradação, ela já é uma alteração e afetação que está relacionada com as ações químicas e biológicas. Então, quando a gente vai falar sobre a presença de biofilme, né, biofilme, quando a gente não tem um nome, né, a análise, né, daquela presença de matéria orgânica e que você não sabe dessa matéria, não sabe o que é, você usa o nome biofilme, que pode ser cianobactérias, fungos, né, enfim. Essas ações, elas podem causar, né, então tem a ação química, né, também, a presença de sais, né,
que é uma ação também química, a corrosão, enfim, e que isso vai gerar perda de qualidade, destruição do próprio tecido também, que compreende o sistema construtivo. A conservação, ela pode ser tanto preventiva quanto conservação corretiva, tá? A preventiva diz respeito a todas aquelas ações de manutenções periódicas para que a gente, né, mantenha o imóvel em bom estado de conservação. Então, essa época do ano é o momento que o IPHAN solta um ofício aos moradores, explicando que eles precisam dar manutenção no telhado, manutenção nas calhas, retirada de folhas, as telhas que estão deslocadas, quebradas, porque vai chegar o período chuvoso, então é uma conservação preventiva, né, que tem que ser realizada, né. Ela é você retirar toda a vegetação que está em volta, né, da edificação, porque vai puxar água, podas, né, da arborização, ao invés da gente ter a retirada de uma árvore, porque ela chegou em alto grau de degradação, e acaba que isso corrompe a paisagem, principalmente essa relação de fundo de quintal, ou seja, o conjunto, né, de intervenções que visam a medida de segurança e manutenção para que não ocorra problemas maiores no futuro, que a gente já pode correr o risco de ter uma perda da historicidade, né, quando a gente tem que trocar um reboco, né, porque o reboco tem a marca do tempo, então quando a gente verifica que o imóvel tem um avançado estado de degradação e que acaba perdendo, de certa forma, algumas partes, né, faltantes. Então, segundo o ICOMOS, são operações que mantêm a construção tal como ela é hoje, ainda que as intervenções limitadas sejam aceitas para melhorar os níveis de segurança, né. A preventiva que eu já falei para vocês, e o restauro, né, propriamente dito, é restabelecer a unidade potencial, né, do edifício, segundo Aldete Dourado, né, que é uma estudiosa no que diz respeito à teoria de restauro, é o momento de reconhecimento enquanto obra de arte, né, também o César Brandt também vai falar nesse sentido, que ela deve ser precedida de vários estudos, né, históricos, estudo do sistema construtivo, das estruturas, para poder você chegar e restabelecer essa unidade, né. Ela é um caráter excepcional, né, e aí a gente tem que lembrar disso para poder, não quer dizer que todo momento a gente faça restauro. E, no caso, quando a gente fala em ruína, né, a gente não restaura e a gente consolida, né, é o caso que a gente está fazendo em Natividade, está bem intenso, mas é justamente restabelecer devolver essa integridade física do imóvel, né. Alguns exemplos de algumas intervenções, né, de casarios palacete aqui em São Luís, sistema quando você vai vendo os esteios, né, como se fosse um enxamel, né. E as premissas de projeto. As premissas de projeto, elas estão previstas naquele manual de elaboração de projeto, né, e elas estão pautadas nas cartas patrimoniais, né, nas teorias de restauros, principalmente a César Brandt, mas todas essas cartas, que as cartas são um momento de reflexão, né, que a sociedade faz, né, dos valores ou de medidas que devem ser adotadas na preservação do patrimônio cultural. Em 2017, por exemplo, foi soltada uma nova carta que diz respeito à preservação do patrimônio imaterial. Ela é interessantíssima, né, depois de 20 anos, né, ocorreu um encontro e houve uma discussão em relação em torno do patrimônio imaterial, mas, enfim, sem várias cartas que diz respeito ao edificado em si. Bom, dentro das premissas, então, todos os projetos deverão ser elaborados respeitando os valores estéticos e culturais do bem. Vale ressaltar que esses valores estéticos e culturais
quando a gente pega um núcleo tombado ou uma edificação tombada, a gente tem que voltar na motivação do tombamento, tá? E fazer análise da caracterização arquitetônica, onde vai ser estabelecidos os valores estéticos, os valores que foram atribuídos, no que diz respeito a valores históricos também. Com o mínimo de interferência na autenticidade do mesmo, né, a autenticidade estética, histórica, dos materiais, dos processos construtivos, né, dos espaços envolventes, ou seja, onde ele está inserido, o contexto onde ele está inserido. Garantir a autenticidade dos materiais implica na manutenção da maior quantidade possível, né, de materiais originais, evitando as falsificações. Na impossibilidade de manter esses materiais originais, deverão utilizar outros compatíveis. Por quê? Porque se a gente coloca um material que trabalha de forma diferente, aquilo ali vai causar um dano, né, ao edifício. Então, a gente tem que trabalhar com o princípio de compatibilidade. Tá? E isso é avaliado a partir das características físicas, químicas e mecânicas, e os aspectos, né, ou seja, é a aparência, né, é o aspecto, que vocês viram na teoria de César e Brandt, que diz respeito a cor e textura, sem, no entanto, serem confundidos entre si. Por quê? Aquilo que é novo, né, tem que deixar claro, mas dialogando para não ser um dente de ouro dentro do edifício, né? Assim como a utilização de materiais do princípio da reversibilidade, tá? Que é você empregar algo que pode ser restituído no futuro, né, ou numa vida no final da vida útil, sem qualquer dano ao bem. A autenticidade histórica, tá? Também que é um outro ponto. Um dos problemas da questão da autenticidade histórica é que, às vezes, as pessoas esquecem, né, e por isso que, quando a gente volta lá e vai analisar o objeto, a gente faz aquele arrolamento das intervenções que ocorreram ao longo do tempo, porque um objeto, ele pode ter passado por outro, ou um edifício, ele pode ter passado por outros processos históricos que não são relativos somente àquele momento. Eu estava outro dia fazendo uma análise de um estudo de caso de uma casa de câmara e cadeia em Florianópolis, que ela era da arquitetura colonial, ela passou por uma intervenção recentemente, né, e ela era da arquitetura colonial, né, uma grande referência ainda do colonial, e que ela as feições dela foram alteradas, né, das fachadas externas, para já inserindo o ecletismo, né. E aí, no momento de fazer a análise, né, do restauro, uma das discussões, inclusive, eles fizeram algumas simulações de como seria esse retorno, mas, posteriormente, essa questão essa hipótese, né, foi deixada de lado, considerando que outros processos históricos já passaram pelo edifício e não teria como retornar aquilo que nem está mais na imagética das pessoas. Tem desenhos, fotografias, né, iconográficas, né, ou desenhos iconográficos, mas aquilo já não faz parte da imagética. A autenticidade estética, né, ao respeito às ideias originais, né, que orientaram a concepção inicial do bem, né. Então, além disso, a autenticidade dos processos construtivos e suas peculiaridades, né, e aí a gente não tem que importar aquilo de outro lugar para poder inserir no edifício. E outra observação que é respeitar o contexto no qual o objeto está inserido, tá? Porque esse contexto, quando os aspectos naturais, histórico, que é urbano ou rural, porque quando a gente altera muito esse contexto, isso pode ficar como desconectado, né, do lugar onde ele está inserido, né? Então, essas seriam as premissas, assim, de uma forma mais resumida, que estão previstas nesse manual de preservação, manual de elaboração de projeto. Antes de eu passar para o estudo de caso, deixa eu ver se tem alguém. A pergunta, o Marcel aqui, quando se percebe uma degradação grande em seu sistema estrutural, retira tudo e faz novamente, ou apenas faz o restauro em cima dos pontos mais falhos, ou seja, retirar o material antigo e coloca o novo? Marcel, esse estudo de caso, ele vai servir bem para essa pergunta sua, tá?
a gente tem que ver, avaliar muito bem esses danos, né, para poder propor uma intervenção. Às vezes, a gente vai ter que perder parte do material para fazer uma recomposição. Chega um momento que ele tem um avançado estado de desagregação e você não consegue consolidar. Então, às vezes, você vai ter que recompor. Dentro das minhas experiências do programa Monumento, teve uma fachada de um imóvel que o adobe ele estava tão ele já tinha sofrido tanta compressão que ele virou uma peça única. Você não conseguia nem enxergar as divisórias, né, ou seja, os assentamentos, né, desse adobe. E quando, nas análises das fissuras existentes, acabou que houve a necessidade de ter que desmontar aquela parede e reconstruir ela. Sobre a acessibilidade. A acessibilidade é uma adaptação, Camila. É muito difícil a gente empregar ela todo. Existe alguns estudos, né, que é de acessibilidade inserido dentro do contexto histórico, mas normalmente a gente tem uma dificuldade de empregar tudo, e aí acaba que às vezes a gente tem que lançar mão de sistemas construtivos um pouco mais complexos. Por exemplo, um palacete, né, em Pelotas, eu até tirei essa foto, e até um teatro também em Porto Alegre, eu vi que eles inseriram aquelas plataformas elevatórias para poder inserir, então o guarda-corpo, ele foi trocado numa parte para poder receber, na verdade não foi trocado, ele foi colocado próximo do guarda-corpo histórico para receber essa plataforma elevatória, né? Em inatividade, existem inúmeras calçadas inacessíveis. Em alguns lotes, é possível você inserir um acesso ao próprio IPHAN. A acessibilidade do IPHAN, ela ocorre pelos fundos, né? Por conta da topografia, ocorre pelos fundos. Alguns imóveis, a gente tem essa questão mesmo, e aí vem o princípio da reversibilidade, de você colocar uma rampa que possibilite que ela, em algum momento, ela seja retirada, né? Então, às vezes, confecciona um material onde possibilita a inserção dessa rampa. Os guarda-corpos, inserir um guarda-corpo, eu tenho até uma imagem do mercado, não sei se depois vocês vão visitar, dar uma olhada, foi no mercado municipal de Goiás, que foi restaurado recentemente, como que eles trabalharam com a acessibilidade lá. Né? Mas em alguns casos a gente não tem como, a gente marca, né? Deixa que é o novo, em alguns, dependendo do tipo de arquitetura, consegue fazer algumas adequações. Esse caso aqui vai ser o exemplo que a gente, embora, vamos lá, eu vou ver se a gente consegue em termos por conta do tempo, tá? E aí a gente pode até abrir um outro momento para a gente discutir, tá? Mas vamos lá. Esse caso aqui, ele é do artigo 19 do Decreto-Lei. O que acontece? Vocês devem ter lido o Decreto-Lei 25.937, que ainda é a nossa grande referência, a partir de tombamento. O que acontece? Ele coloca lá no artigo 17, né, que uma vez tombado, é competência, né, do proprietário, ele não poderá, né, destruir, mutilar ou demolir, né, sem prévia autorização do IPHAN sobre multa sobre 50% do valor do dano. Essa multa, inclusive, depois dessa portaria 187, que vai regulamentar o procedimento de apurações dessas infrações. Então, ele coloca isso. Então, o proprietário, então, a parte do ônus, né, uma vez tombado, ele tem que manter o imóvel íntegro, né, conservado, para que ele não venha a ruir. Porque é aquela questão uma vez tombado, que o imóvel, ele passa
uma importância não de forma individual, mas uma importância para o coletivo. Isso quando eu estou falando de tombamento em conjunto já, não é tombamento individual, que é mais restritivo ainda. No tombamento conjunto é isso. Então, quando tombou um núcleo histórico e tem um imóvel, como esse caso, ele estava com bastante degradação, uma ação pode vir de duas formas. O artigo 19 coloca, quando o constatado, o proprietário, ele verifica que o imóvel ele está em um estado de conservação ruim, ele não consegue, ele tem o dever de comunicar ao IPHAN. Não é o IPHAN que tem que ir atrás, pode ocorrer que o IPHAN vai pelas próprias medidas de fiscalização, mas ele já tem a obrigação de comunicar ao IPHAN que ele não tem condições. E como que se dá isso? Ele escreve uma carta, pode ser a próprio punho, dizendo que, eu, fulano de tal, proprietário do imóvel tal, informo que eu não tenho condições, meu imóvel está no estado avançado de degradação, e aí eu peço auxílio ao IPHAN para poder estabilizar o imóvel, o IPHAN não restaura imóvel privado, porque é um volume muito grande de recurso aplicado no imóvel privado. Então, o que acontece? O proprietário, ele comunica, se ele não comunicar, é multa em cima dele, também de comunicar. Mas uma das formas, como é esse caso, foi o seguinte, antes do período chuvoso, foi mais ou menos em julho, a gente realizou uma vistoria em vários imóveis, onde a gente verificou a deformação de algumas coberturas, essa imagem é daquela época, e aí, a partir disso, a gente fez só pelas externas, a gente já fez um ofício notificando os proprietários dos imóveis que havia necessidade, de realizar intervenções para a conservação do edifício, conforme previsto no artigo 17 do Decreto-Lei. Já orienta também, que no caso, quando a gente vê que o imóvel, ele está, quando a pessoa não tem condições, que ele escreva uma carta ao IPHAN, e apresente, evidências que ele não tem condições. Isso vem pelo comprovante de renda, documentos pessoais, documento de propriedade do imóvel, e encaminha para o IPHAN. Então, ele, da parte, esse aqui é o caso do imóvel, que a gente foi lá, a gente fez a vistoria, notificou ele apresentou a carta. No primeiro momento, a gente não tinha recurso, e pelo estado de degradação, a gente escorou o imóvel, então ele foi escorado, e somente agora que ele está passando pelos processos de estabilização estrutural. O IPHAN, ele estabiliza estruturalmente, ele não, então, ou seja, só são medidas de forma que deixa o imóvel em boas condições para que ele mantenha em pé, por conta dessa questão do cuidado com o enriquecimento ilícito. Por exemplo, se esse imóvel valesse 30 mil antes da intervenção, e nós estamos aplicando cerca de, porque vai ter um aditivo aí, cerca de 145 mil reais no imóvel, então, quanto que ele vai valer a partir de agora, E isso começa a gerar tensões para a própria família, despertando o olho, é muito comum isso acontecer. Não estou dizendo que é esse caso, mas é muito comum acontecer isso, e esse recurso é o recurso nosso, cidadão, que pagamos e que uma parte vai para a cultura. E isso, eles são aplicados nesses imóveis a partir do artigo 19. Pois bem, então, nesse caso aqui, tinham 3 moradores, essa edificação ela é um exemplar importantíssimo, que está previsto no processo de tombamento, que está vinculado principalmente às atividades, Por exemplo, vocês veem que a planta dela muda um pouquinho, que não tem, a predominância dela é mais mais largo o lote, embora esteja de fundo quintal, mas também tinha outros espaços, uma configuração mais do período que a gente vai falar um pouco da pecuária, dessa inserção da pecuária dentro do núcleo histórico aí. Então, o imóvel, ele primeiro, essa rua, ela é uma rua que vai fazer a conexão entre a área tombada e a não tombada, ou a antiga Rua da Contagem. Ocorre que ela tem asfalto, ela recebeu asfalto há anos atrás, e com isso a casa ficou com nível abaixo da rua, e essa questão da água pluvial causando uma série de problemas no imóvel. Então, aqui é só uma imagem da localização dela, Aqui
todo o lote, né, ele segue aqui já no fundo, já um córrego, ou seja, a questão do lençol freático mais alto. Um outro ponto é que tem uma diferença de nível grande, uma parte de aterro, né, do imóvel, e essa água própria como lá não tem projeto de drenagem implantado na cidade, em só alguns pontos, já vem essa água aqui que vem arrolando de outros pontos mais altos da cidade e que desce por essa rua, e era muito comum, não sei se vocês sabem, eu sou de Natividade, então na minha infância eu morei próximo daqui, morei nessa aqui, depois uma outra casa aqui, era muito comum a gente andar pela rua aqui e ver as pessoas com uma agulha, quando tinha grotas nas ruas, e pegando ouro, né? Então, tem uma quantidade grande de água que desce e formava grotas, e foi quando ela recebeu pavimentação nessa parte do asfalto. Aqui é uma planta, já com uma perda. Teve uma época, essa casa tem 2 fatos importantes. Uma época caiu um raio que causou uma fissura enorme aqui, uma rachadura no imóvel, nesse canto, e ele ruiu a parte que estava vinculado à cozinha e o depósito que estava nessa localidade aqui. Eu pensei que eu tivesse colocado a planta que estava com esse desenho aqui, mas eu não coloquei, mas vou mostrar. Então, só em termos de planta, a gente tem um hall, aí tem aqui um quarto, aqui um outro quarto, ele tem uma divisória, e isso servia como comércio, e eles construíram uma divisória de tijolo mesmo, tijolinho maciço. Aqui eles usavam para estocar de material, inclusive sal, então tem muita contaminação de sal nas paredes. Esse outro aqui era dividido, alugava, né, aqui um cômodo, eles até fecharam esse vão que conectava, esse imóvel ele tem um fole, né, e tinha uma arborização, uma árvore grande aqui na fachada que causa um sombreamento dessa parede aqui. O que nós identificamos, eu vou mostrar nas fotos, uma grande fissura no piso, né, uma deformação, várias rachaduras no imóvel, demonstrando uma abertura por tração, né, do telhado, que são 2 águas, uma água cai para frente, outra cai para trás. E aí ele tinha ainda estrutura em madeira roliça, né, olha a diferença de nível aqui na fachada posterior, fachada frontal, fachada posterior, essa daqui é a lateral esquerda, aqui com um bequinho pequeno, essa parede aqui ela é até mais escura e enegrecida, tem pouca incidência de chuva, então mais propensa à condensação. E essa outra fachada, que é essa daqui, lateral direita, é onde uma parte ruiu. Aqui, então, vocês estão vendo aqui umidade ascendente, nós temos problemas, tinha de emplacamento, perda de reboco, fissuras, né, sobrecargas pontuais. Aqui ainda com a parte que tinha ruído, que tinha as paredes, depois ela foi acabando. Uma parte dela não tinha reboco, não tinha recebido reboco ainda. Ela já tinha sido contemplada pelo artigo 19, fazendo pequenas intervenções há mais de 12 anos atrás, e teve que fazer uma intervenção maior. Aqui a fundação em pedra tapiocanga, então a gente via que estava tendo desagregação, foi feita a sondagem, percebeu-se que o recalque de fundação proveniente principalmente dessa água da chuva que estava lavando, né, um processo de lixiviação. Nessa parede aqui, uma fissura horizontal nesse ponto, coincidindo com a do piso, então, que mostrava um esmagamento. Aqui, várias fissuras descendo. Essa imagem aqui, ela saiu um pouco desconfigurada, mas eu tenho uma outra lá. Essa parede, ela não tinha reboco, e ela estava exposta à intempérie, então, por abrasão, a gente via que estava perdendo grande material, já não tinha perda de argamassa e assentamento, já estava na seção do tijolo, né, do adobe. E com a queda dessa cobertura aqui, ela já tinha fissura, aumentou mais ainda. E olha esse vão, o que aconteceu com esse vão? Isso aqui estava totalmente solto. O madeiramento com muita incidência de cupim, uma deformação grande, telhas deslocadas, quebradas. Aqui foi a imagem quando caiu, né, depois do que a gente tinha aqui uma outra imagem, só para vocês verem. Então, toda essa parte do adobe, ele estava solto. A princípio, o projeto previa retirar isso tudo, executar novo adobe e consolidar. Internamente, as fissuras aqui, né,
a presença de sais, né? Esse aqui perdeu esse reboco, eles fizeram argamassa com cimento aqui tentando recompor, e a umidade vai subindo e vai perdendo material. Internamente também houve grande perda, né? A fissura, como eu falei, no piso lá daquela sala, e a quantidade de rachadura, já tinha passado por intervenções que não tinham conseguido, inserido material espúrio. E aí vem na proposta de intervenção. Bom, o que constatou o diagnóstico? Então, tem recalque de fundação, uma grande quantidade de fissuras, demonstrando que o telhado não estava funcionando. A terça, os caibros não estavam descansando na terça. Essa terça aqui, ó, os caibros desciam, e aí, por tração, empurrando essa parede para fora. E aí, uma das formas era que a gente teria que trabalhar. Esse é o imóvel do artigo 19 com o maior vulto de intervenção que a gente já teve, tá? Do que eu conheço na história do Tocantins. Ele teve que fazer um reforço de fundação, com injeção de uma nata cimentícia para poder ir consolidando esse solo, troca desse solo dessa grande sala que já estava bastante saturado. E aqui, esse cômodo, e esse cômodo, ele era de mezanela, né? E aí, com o processo de desmontagem, a gente já sabia que ele não é um restauro, né, que a gente ia ter perda de mezanela. Então, uma solução que nós fizemos, uma vez que isso aqui o projeto foi contratado, mas com diretrizes nossas, principalmente por causa de estrutural, né, o IFAM não tem técnico, engenheiro na sua composição aqui na superintendência, e aí a gente, como premissa, ventilar as paredes, então assentar a mezanela, onde esse laranja seria mezanela, e o piso de cimento queimado no meio, porque permitiria a ventilação das paredes, a transpiração das paredes, telhado, fazer toda a intervenção do telhado, eu vou mostrar por fotos, né. Aí fizemos injeções em todos os cômodos, em todas as paredes, injeções externas a 3 metros e internas a 1,5 metro de injeção dessa nata, para ir consolidando a troca desse solo, e aí eu vou explicar a partir das fotos, tá? Então, a desmontagem do telhado, e aí deixamos a estrutura ainda do telhado montada, para poder as paredes, aliviar um pouco a carga do telhado, e depois, para posteriormente, substituir, antes de consolidar as fissuras. Um minutinho. Aqui na frente, quebra do piso, para executar uma calçada com desnível jogando, executar uma vala drenante, para combater essa umidade também que está ascendente, vocês veem na fachada aqui. Aqui uma parte do escoramento que ela tinha. Então, houve todo esse desmonte aqui. Então, começou um trabalho, as paredes, elas foram amarradas, né, com esse travamento aqui, com cabo de aço, para poder retirar o restante da estrutura, porque senão, quando você tira a estrutura do telhado, elas abrem as paredes depois, e começou o trabalho de fundação, foi um trabalho bem lento, intenso, para poder fazer essa consolidação da fundação. O piso aqui é a mezanela, algumas peças, né, que foram encontradas na cobertura, e as amarrações das paredes, tá? Fazendo a amarração, usando a corda de sisal para poder fazer a amarração. Aqui é só para vendo aqui como que estava fazendo esses furos, né, e a partir desses furos fazendo a injeção, né, e aí usava um rompedor de solo, um pouco manual no trabalho, mas ele tem uma parte aqui mecânica que puxava assim, mas um trabalho que não abalasse as estruturas. Na fachada, a princípio, não tinha previsto para a troca do reboco, quando verificou que ele estava soltando bastante, então teve que trocar o reboco, aplicação de um chapisco de cal, aqui, tá? Um chapisco de cal e areia, né? Também, aqui é cupim, quando tirou o reboco, aplicou o chapisco, começou a botar cupim para a parede, então teve que fazer injeções de produto para poder combater o cupim. Aqui só uma fase de execução de reboco. A questão das fissuras, como eu falei para vocês, amarrações foram cerca de 140 metros lineares de rachaduras, não era nem fissuras,
a parte do telhado, né? Mantendo o mesmo sistema construtivo, como lá teve o reaproveitamento, era madeira roliça, mas não dá para reaproveitar todas, o que a gente fez? Jogou madeira serrada na frente e no fundo, que é um pano menor, um pouquinho diferente da característica, não é muito comum isso na atividade, é um pano menor na frente e um pano maior no fundo. Esse é um pouco diferente, então, só que as textas a gente manteve ela roliça mesmo, né? E aí, no fundo, no outro pano, manteve madeira roliça, e esse aqui é madeira serrada. Aqui é só para vocês verem como que foi feito esse pré-chal aqui, de forma sanduíche, né, a inserção do cachorro, né, e aqui a telha, né, embaixo telha nova, capa e canal, e em cima as telhas antigas. Aqui é uma foto só assentando, colocando, montando, e elas são grampeadas, para evitar elas saírem. Aqui para colocar a pecinha que vai travar esses cachorros, né, estabilizar aqui ele já inserido. Vocês veem que algumas marcas ainda do que estava escorado, que ainda não foi retirado essas peças. Abaixo dessas terças sempre tem um travesseiro, que é uma peça mais larga, como se fosse uma verga, para poder não gerar tanta sobrecarga pontual. E aí essas fissuras, elas estavam sendo consolidadas, né? Mais uma aqui é o grampo, tá? Que faz o grampeamento, né? E aqui é só encaixada, né? Aqui a gente coloca a telha, né? Uma telha, desculpa, essa aqui é a telha velha, aqui é a telha nova, encaixando aqui. O grampo aqui tá assim, ó, ele vem por baixo, sai assim, vem para cá. Aqui já com a execução do reboco, todo de cal e areia, eles colocam até um pouco de argamassa mista com uma pá de cimento. Para acelerar um pouco esse processo, e alguns técnicos ainda recomendam essa questão, que ainda pode, porque é um teor muito pequeno de cimento, mas assim, eu recomendo sempre priorizar só cal e areia. E nós vamos passar para a parte de piso, que é o próximo momento dela, que nós vamos iniciar. Eu não trouxe porque a gente vai iniciar ainda essa etapa. Certo, tem uma pergunta aqui, que foi feita pelo Marcel, perguntando se é vantajoso para um proprietário de um imóvel histórico tê-lo como patrimônio. Vamos lá, né? Primeiro, a questão do patrimônio, que ele começa para garantir até a história da nossa própria família, né? É uma relação que a gente tem de identidade, né? Então, uma relação de pertencimento, né? Agora vamos na parte prática econômica, né? Isso aqui tem uma relação mais subjetiva, de identidade, de apropriação. Aí tem a outra parte econômica. Antes da pandemia, a Natividade estava começando há muitos anos, ela vem se estruturando para a questão do turismo, só que recentemente, com a pandemia, né, parou tudo, e tem um movimento que o Centro Histórico estava começando com o processo próprio, essa dinâmica urbana do comércio, começar a se deslocar pelo núcleo, né, ele estava começando como uma rua de transição, a Rua dos Cruzeiros, assim como a saída, né, quando você entra por Natividade, aquela ali que tem no setor serrano, né, que a gente vê uma série de comércios, né, então esse comércio estava começando a se dissolver, né, e sair um pouco da área central, e estava preocupando a gente, o que mantinha o centro, e a gente vinha com essa discussão, que estava mantendo porque os órgãos públicos, banco, ainda estavam mantendo no centro. Mas aí veio, né, o monumento, que fizeram várias intervenções nos imóveis, pós-monumento também começou esse programa de turismo de Serra Gerais, que é um turismo não é local, ele é regional, e ele vem preparando para essas discussões, esses atrativos. Então, como eles trabalham com o ecoturismo, e o ecoturismo, eles têm várias formas de você desenvolver, e cada cidade lá está com um tipo de atrativo, né, do ecoturismo. E Natividade ficou com turismo de caminhada, ou seja, isso depois de várias ações de planejamento, discussão da comunidade, onde ela escolheu o que ela acha que era forte para o turismo, né, não era a questão só do rio, até porque é sazonal, o que eles queriam era algo que fosse constante em qualquer época do ano, então
foi justamente esse elemento diferenciador que é você estar dentro de uma área tombada, de uma área que tem valor, eu diria assim que dentro desse processo de homogeneização que nós estamos da cultura, é de ter esses elementos diferenciadores que dão sentido para a gente, né? Então, não uma perspectiva tão individual, mas uma perspectiva mais de um coletivo. Então, começou os próprios comércios irem ocupando as áreas centrais. Começou com o bistrô, depois um outro restaurante chamado Casarão, pegou um edifício que estava subutilizado, com uma pintura que não valorizava a arquitetura, eles fizeram pequenas intervenções no imóvel e que deram uma valorizada. É como assim, eu vou mostrar a minha cara, né? O meu potencial. E aí aquele edifício virou, né, assim, uma grande referência, uma comida mais local, não era uma comida muito sofisticada, e aí começou a implantar o bistrô, mais um outro restaurante, uma outra lanchonete, tudo em volta da praça. E aquilo ali voltou, além de uma feirinha que acontece na sexta-feira, então voltou a ter uma centralidade grande, além dos bancos, né, que estavam ali próximos. Então, o que acontece? Com a questão do turismo, veio a Netflix, né, que gravou aquela série, teve novelas que trabalharam na cidade, então vem trabalhando com a valorização do centro, e nessa perspectiva o proprietário está ganhando, né, por quê? Porque o imóvel dele passa valorizado, ele já também foi beneficiado com um programa de governo diferente um pouco de Porto, que não teve um programa de governo, na atividade já teve um programa para financiamento de imóveis privados, né, para intervenções. Então, é vantajoso, eu diria com certeza, eu que morei dentro do centro histórico, eu diria que é sim vantajoso, né? Tanto do ponto de vista da identidade, porque tem história, né? As casas têm história, aquele lugar tem história, ainda o patrimônio material é muito vivo na cidade, que eu diria que dá sentido ao arquitetônico, né? Então, tem vários lugares que a gente diria que são lugares de referência lá, e que faz toda a diferença, né, para as pessoas. Tanto é que muitas pessoas, nós não temos muito caso de imóveis sem uso no centro histórico na atividade. O Porto já é um problema para nós, por quê? Porque o centro perdeu a centralidade, o centro histórico perdeu a centralidade. Então, devolver, e não adianta a gente pensar que um bairro, vamos falar de James Jacobi, né, entre outros teóricos de urbanismo, não adianta a gente falar de uma área tombada, de um núcleo, ou de qualquer bairro que seja somente residencial, que gera sérios problemas. E lá, a vantagem é justamente porque existe uma dinâmica urbana que possibilita as pessoas morarem próximo de escola, morar próximo de banco, morar próximo de prefeitura. Então, morar próximo do serviço, existe o comércio, então a gente tem que flexibilizar para que o comércio ainda se mantenha lá, né? Então, a gente tem ruas de transição, né? Isso é bem claro, pelo menos na minha cabeça, que antigamente eu ficava com aquela questão, implantando farmácia muito grande, implantando uma escala, e a gente tem que considerar que isso é uma transição, até porque aquela rua, a gente sabe que ela foi sendo aumentada a densidade a partir da década de 70, que é anterior ao tombamento, que isso precisa, né, ser utilizado até para poder manter vivo esse centro histórico, né? Então, seria essa questão que eu acho que é um ponto importante, né? Os frutos. Davidson, você é de natividade, Davidson? Davidson passa na atividade toda hora, ele só chega contando as novidades. Eu queria falar contigo acerca das dificuldades, né? Foi muito boa a explanação que a gente teve aqui acerca do restauro, na prática mesmo, porque é algo que a gente não tem tanto contato, ainda mais aqui em Palmas, né? A gente não tem, de fato, um patrimônio com uma distância temporal tão grande para a gente visitar constantemente, né? Então, quem tem o privilégio de ir a Porto, a Natividade, e presenciar algo desse tipo, a gente vê que é algo muito complexo. E diante do que você falou, diante das imagens que você apresentou, é uma caixa de surpresas, né? Porque o projeto prevê uma determinada coisa, aí na vida real, quando vai começar a mexer, começam a surgir outros problemas decorrentes disso, e aditivos e outros processos que vão complicando aí o trabalho do IPHAN.
Se para mexer numa obra comum, numa casa comum, em reforma, já dá um trabalho, né? Imagina mexer num patrimônio que a gente não sabe o que está por trás daquilo e que sofreu uma série de intervenções, né? O que eu quero que fique claro aqui para todos e que você já citou anteriormente é a responsabilidade do dono do imóvel o cuidado com ele. Né? Muitas vezes a gente vê algo sendo degradado e, o IFAM não faz nada, o governo não faz nada, né? Mas a responsabilidade do IFAM não é, de fato, essa quando o imóvel é privado, né? Então, cada um de nós, como profissionais, precisamos ter essa ciência de que a função do IFAM é fiscalizar e é contribuir com aqueles que não têm condições, além de cuidar dos imóveis e do patrimônio que é pertencente ao poder público, né? Tudo aquilo que envolve a parte privada, a responsabilidade do proprietário dos imóveis. Eu queria saber de mais algo. Diga, Tassiane. Então, nesse caso, por exemplo, na atividade, a cidade é tombada, certo? Para haver um tombamento ou não? Não, ela não é toda, ela tem um núcleo tombado, assim como um porto, ele tem uma parte que é tombada. Tá, nesse núcleo tem residências e tudo mais, né? Isso. Que são privadas. Sim. E quando vai haver o tombamento, entra em um comum acordo, todo mundo, a haver tombamento, porque assim, imagine, eu não quero minha casa ser tombada, mas ela vai ser tombada porque está no meio daquilo tudo, para ter a responsabilidade de eu cuidar e tudo mais. Todo tombamento, ele é previsto lá no decreto-lei, né, quando esse pedido do tombamento, ele pode ser de qualquer cidadão, né, uma vez pedido o tombamento, se instrui, né, um estudo que a gente chama de dossiê, que passa por análise técnica do IFAM e leva para o conselho consultivo, né, e aí esse conselho vota, depois que ele votar favorável, encaminha para homologação pelo ministro, atual ministro do Turismo, antigamente o antigo Ministério da Cultura. Quando ele passou por um parecer técnico e recebe um número de tombamento, há uma notificação de tombamento provisório. E qualquer cidadão, é a questão da ampla defesa, né, e do contraditório. Então, ele tem o direito de contestar. Porto não houve contestação, na atividade houve de um senhor, no entanto, foi analisado e não houve concordância, a partir da análise, inclusive jurídica, de que o que ele apontou, né, não era importante, né, não lembro a palavra certa que foi usada, mas não tinha como, não precisava considerar aquilo que ele foi colocado. O que eu diria é que todo processo de tombamento, ele requer um ônus grande, e que é necessário, né, quando às vezes as pessoas, o grande problema de que foi falado muito, veiculado muito de Porto, que com o tombamento iria receber um vulto de recurso, né, porque o monumento estava bombando na atividade, com várias intervenções nos espaços públicos, imóveis públicos, edificações residenciais, e Porto queria aquilo para si, né, além de, a gente reconhece que Porto já tinha passado por um processo de impacto ao patrimônio, né, com a própria construção do lago, demolições de edificações significativas, enfim, então era uma comunidade impactada, mas ela queria aquele reconhecimento, porque ela tem a importância histórica, realmente importância, e ela queria isso, só que a gente vê que o trabalho, assim, eu sou técnica do IFAM hoje, mas a gente sabe que o trabalho naquele processo de conscientização, um processo na atividade que ele demorou, ele começou a ser instruído em estudos em 83 e foi finalizado em 87, Porto Nacional Estudos em 2000, começou o inventário, e eu participei desse inventário, foi quando eu comecei a trabalhar no patrimônio. As pessoas não queriam que a gente levantasse as casas, fechava na porta, a porta, e aí começou o inventário em 2006, parou um pouco, 2004, 2005, o inventário em Porto, 2008, Porto estava tombado. Então, um processo que precisa ser um processo da comunidade se apropriar muito bem do que é o tombamento, dos efeitos do tombamento. É sempre importante. Na atividade já teve momentos muito difíceis, complexos, né? O IFAM, quando foi ter um escritório técnico, demorou muito para implantar, né? Então tinha visita de técnicos lá,
né? Mas demorou muito para ter um escritório onde atende a comunidade, né? E recebe. Então, demorou muito e para se ter hoje o trabalho que nós temos hoje. Então, o que acontece? É árduo, precisa haver essa consulta à comunidade. Eu falo isso e conscientizo vocês, porque eu já participei de seminários sobre uma discussão sobre Taquarussu. Enquanto a comunidade não tiver uma apropriação de fato do que é o tombamento, o que está tombando e qual é o que é importante para ela, né? E isso se faz através de inventários participativos, né? Aí, a partir disso, senão vai ficar só aquilo, tem o título, mas a comunidade não é aquilo que ela quer, né? Então, é importante discutir com a comunidade. Exatamente. Nesse ponto da identificação da comunidade com o patrimônio, entra também a educação patrimonial, né? Então, as crianças e os jovens que estão nascendo e vivendo naquela cidade precisam ter a mesma vivência daqueles que consideram aquele patrimônio, porque senão não tem trabalho manual do IPHAN que consiga manter as edificações em pé, se quem vive no local não se apropria daquele local, né? Então, é bastante importante essa questão da conscientização da população. E quando chegar ao ponto da população solicitar esse tombamento, é porque aquela comunidade local reconhece que o seu imóvel é importante, né? Por isso que não esbarra tanto nessa questão de terem pessoas que não querem fazer parte do tombamento, porque quando é solicitado, envolve aí o reconhecimento e o pertencimento locais, né? Alguém tem mais alguma ponderação? Eu queria só fazer uma consideração ainda em relação a isso. Nós temos muitos locais aqui no estado de Tocantins que necessariamente não têm aquela representatividade nacional, mas conta a história desse estado, né, e não só da sua cidade, mas que são singulares. A gente tem que sair desse conceito de monumentalidade, né, isso já é passado, mas daquilo que é representativo para uma comunidade, e que se as pessoas não cuidarem, elas vão perder essa história, né, isso é um ponto, a perda de identidade, não sei se tem alguém da região, mas eu vivenciei uma ilha, né, a Ilha de São José, em Babassulândia, que com a construção da usina de Estreito, ela passava a ser inundada. Além disso, o centro de Babassulândia foi tudo destruído. Sabe que você chegar na cidade, você não saber onde inicia e onde finaliza, aonde tem um sentido para ela. A gente que embora tenha formação na área, a gente tem esse sentimento de perda, enfim, de não entender o contexto, né, urbano. Imagina para quem é de lá, né? Vocês já viram o que aconteceu com a comunidade da Ilha do Canela, né? Essa Ilha de São José é um outro exemplo também, Porto também, mas que precisa preservar, né? Então, mas eu acho que o trabalho de identificação, de discutir com a comunidade, né, o que ela acha que é importante para ela, é um ponto fundamental. Ótimo. Professora. Diga, Davidson. Só fazer algumas menções aí. Uhum. Parabenizar pela palestra da Sejane. Muito boa sua palestra, Sejane. Obrigada. Eu tenho negócios em Almas, que é próximo, aí sempre que eu vou, passo aí, às vezes estou indo para Goiânia, passo por aí, e passar aí na atividade e não comer o biscoito lá da tia Naninha, sem fazer propaganda, né, mas é sensacional. Bom, sobre essa parte aí, professora Camila, eu entendo que nós temos que mudar o paradigma de um modo geral. Eu tenho duas situações internacionais. Por exemplo, essa questão orçamentária, que é bastante até atrativa, eu fui aí, conheci o seu Adão aí, passei por aí pela cidade, e curioso, eu sabia que eu ia pegar essa disciplina aqui esse semestre, entendeu? Eu sou engenheiro civil, mas estou fazendo arquitetura. E aí eu olhei aí, tive a oportunidade de conhecer o seu Adão, não vou falar o valor escrito de orçamentário na placa, mas no ano passado eu estava passando em Lisboa, não sei se o senhor conhece ali, próximo ao Castelo, um valor numericamente parecido com o que está na placa aí de natividade, uma obra também de restauro, teoricamente, quase que do mesmo tamanho. Só que com a vantagem que lá era em euros, ou seja, 5 vezes, 6 vezes maior o nosso valor do mercado. Então, esse atrativo, é um atrativo econômico,
Na aula passada, a professora Camila fez algumas referências, não sei, eu tentei falar alguma coisa. Esses valores orçamentários, particularmente como engenheiro, não me interessa. E aí já é um déficit que não atrai as pessoas. Então, a parte monetária, a princípio, não atrai. Isso é um ponto. Aí, por exemplo, outro ponto é o paradigma. Por exemplo, na Europa, essa parte cultural ela é muito forte. O ano passado, em 2019, fez 100 anos da Bauhaus, estava em todos os locais, comemorava-se muito, que a Bauhaus foi um marco mundial até. Então, essa parte cultural é muito importante. Então, essas duas referências, eu falo assim, tanto a monetária quanto ao povo em si, a senhora acabou de falar aí, e a professora Camila falou que o IFAM não, tem que partir de cada um de nós, população. Não é só o IFAM. O meu tio, ele tem uma residência no Centro Histórico do Porto Nacional, fantástico, ele foi lá e reformou, por isso que desse mesmo jeitinho, foi atrás da telha, tá? Você olha lá, deu uma roupagem moderna na casa com a mesma característica, não descaracterizando. Foi isso que é muito importante. E outra coisa, só para finalizar, essa mudança de paradigma mesmo, o arquiteto, fiquei sabendo agora pelas redes sociais, Paulo Mendes da Costa, que é prêmio Pritzker internacional, ele está pegando o seu acervo de arquitetura e colocando lá em Portugal. E, assim, é muito triste que isso aconteça, e ele justificou, e eu não tiro as razões dele, entendeu? Porque aqui, Sejane, infelizmente, aí cobra-se muito do serviço público, mas a sociedade, por exemplo, não corre atrás. Então, por exemplo, cadê que a gente olha para o movimento da Costa, vou te ajudar? Não, deixa o cara. Aí fala, não, lá na Europa, a arte é bem tratada. Isso, quem tiver a oportunidade de ir lá, vai ver mesmo, entendeu? E eu acho que, sim, está de parabéns o seu trabalho aí, e tem que fomentar mesmo, entendeu? É isso. Outro dia fez um senhor do licenciamento, e na área agrônomo, né? E ele questionando esse trabalho, por que a gente tinha que ele tinha que contratar arqueólogo para fazer aquilo, que aquilo é dever do Estado, que o Estado, que se quiser, que pesquisa. Aí eu cheguei aqui, a nossa conversa foi assim, ele foi muito arrogante, muita coisa, eu cheguei e falei assim, bom, muito bonito para vocês que ganham dinheiro aqui no Brasil e vão para a Europa, aí conhece vários castelos, vão em várias ruínas, conhece um monte de coisa. Para a Europa serve para conhecer, mas aqui no Brasil, para valorizar, não serve, né? Eu cheguei na conversa isso, é isso que falta às vezes no brasileiro, né? Não são todos, a gente tem exemplos de pessoas assim que são maravilhosas para dar testemunho, mas falta esse olhar. Um pouco da nossa diferença, essa questão do valor, eu diria que a nível de Estado, Tocantins, porque nosso sistema construtivo, ele tem um uso de materiais com menos recurso, que requer menos recurso financeiro, como em outros estados, né? E por isso que às vezes eu venho brigando, né, falando que eu preciso de mais recurso, esteja na região norte, porque tem uma disparidade, isso o IFAM tem discutido muito essa questão de investimento, que a gente vê muito na região sudeste, na Bahia, no nordeste, mas na região norte, menos. Então, voltar esse olhar para o norte, né, porque nós somos tão importantes como está no sul ou no sudeste, né? Isso nós todos construímos esses processos históricos, né, que dão esse sentido de Brasil, de território brasileiro. Então, é isso, né? Eu diria assim que é um convite para as pessoas trabalharem. Aquela obra, como se diz, não era, a gente, por exemplo, tem outros aspectos que poderiam ser inseridos, como lá só estabilização estrutural, então chegou naquele valor, né? Então, às vezes, o valor nosso, eles são uns valores menores. Enquanto uma igreja, você pega 4 milhões e aplica numa igreja, e o IFAM tem aplicado muito em igreja, né, a nível do Brasil, aqui para nós 4 milhões daria para fazer muita coisa nos centros históricos, né? Então, tem essa disparidade, que são desafios para a gente vencer, desafios no que diz respeito para pessoas que residem nos centros históricos e ter essa consciência, né, de valorizar aquelas pessoas também, os sujeitos que habitam e que dão, né, sentido a esse núcleo, que fazem parte, que contam história, aquelas pessoas que ainda habitam, que
que conta a história daquele lugar, né? Não é fácil para nós, em termos de mercado material, não sei se você conversou com o Adão, mas nós estamos tendo que usar telha de Goiás, trazida de Goiás, porque não tem. Confeccionar o tijolinho da ruína é uma maior dificuldade. Nós não encontramos locais que confeccionam madeira, e na cidade você não compra madeira, né? Tudo tem que vir de Palmas ou Gurupi, e isso vai encarecendo o porto, vai encarecendo, né, tudo. Enfim, são vários desafios que nós temos, a necessidade de mais pesquisas. A Camila, que já foi uma pesquisadora de natividade, né, que trabalhou como objeto natividade. Então, é um nicho muito grande, e aí, assim, se a gente for falar que é um nicho, eu digo, sempre falo para os alunos, para as pessoas com quem eu converso, que é um nicho de mercado. Nós temos poucos profissionais que atuam nessa área no estado. E todo imóvel que vocês viram que reforma tem que passar por uma autorização do IPHAN, então automaticamente existe demandas. Toda intervenção em telhado, que eu tenho uma alteração significativa de madeira, ele tem que passar por um projeto estrutural. Não dá para a gente tem casos que as pessoas vão lá, troca aleatório, usam madeiras que são verdes, né, que não estão totalmente secas, e deforma, né, e aí depois ela diz, não, eu não tenho mais condições, mas por quê? Porque ela fez o processo inverso. Então, assim, são sérios desafios que nós temos, né, além de estudos, né, de sistemas construtivos, com técnicas mais eficientes, né, que não haja tanta perda de historicidade, né, enfim, um mundo a pesquisar, né, que não está esgotado, e que eu faço convite para vocês trabalhar nessa. Aí, Davidson, só para destacar para vocês em relação ao projeto, nós contratamos o projeto da ruína, né, de consolidação, nós contratamos o projeto de 2 obras. Vocês sabem que projeto de restauro, os valores são diferentes em relação a um projeto normal. É claro, é necessário uma equipe multidisciplinar, né, então, pesquisa histórica, historiador, nós precisamos de engenheiro, nós precisamos de arquiteto, nós precisamos às vezes é um técnico em agrimensura que vai fazer monitoramento, que vai fazer o levantamento para a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, mas os valores são também mais atrativos. A gente tem tem projetos contratados de igrejas que é 70 mil, tem da própria ruína que foi orçado mais ou menos em 60 mil, mas acabou que na licitação ele caiu para, acho que foi 48 mil, né? E também tem porque exige estudos, exige, se eu falar para vocês hoje, 3 lugares, laboratório que faz análise, eu tenho 3 lugares para indicar. No Pará, o NTPR na Bahia e o IPT em São Paulo, que faz esse tipo de análise. Então, é muito pouco, né, se a gente for falar. E o Pará eu soube recentemente que tem feito nessa área, né? Então, assim, é claro que há necessidade, né, de se especializar na área, né, de estudar mais. Existem pessoas que estudam no campo da teoria, outros que vão mais para as técnicas, né? Enfim, mas obrigada. Bem, eu quero, se ninguém mais tiver alguma pergunta, né, a gente tem que liberar a Sejane. Eu quero agradecer de coração a participação da Sejane aqui, foi muito enriquecedor para a nossa disciplina, a gente ter visto, né, o exemplo e sentir também um pouco do drama, né, que o IPHAN passa nessas situações, e vale ressaltar que a gente precisa valorizar o nosso patrimônio local, né? Muitos alunos já nasceram aqui no Tocantins, então vamos valorizar, né, Porto Nacional, Natividade, Monte do Carmo, Arraias. Então, quando você puder e estiver passando por alguma dessas cidades, visite o patrimônio, faça o reconhecimento da nossa história, né? Vamos reconhecer esse patrimônio e, como profissionais arquitetos, vamos valorizá-lo, para a gente conseguir influenciar também aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, fica a minha gratidão a Sejane, a minha gratidão a cada aluno que participou aqui, tanto da disciplina de técnicas como de outras disciplinas. Peço que vocês preencham o link que eu coloquei no chat para ter acesso ao certificado, tá? Não saiam sem preencher. E muito obrigada, Sejane. Desejo um bom trabalho aí à frente do IPHAN, superintendência. Obrigada, e um excelente trabalho também como docente, que eu acredito que você acrescenta muito à vida dos seus alunos também. Obrigada, à disposição, tá bom? Tá, muito obrigada. Obrigada a cada um. Pessoal de técnicas, eu vou criar uma sala nova e chamar vocês para a nossa aula de 7 horas. Tá, joia? Tchau.
Até mais a todos. Muito obrigada.